Saudações, sou Levi Gabriel e, juntamente com meus colegas Tiago Maia e Vinícius Albuquerque, iremos apresentar um trabalho da disciplina de Ciência de Dados. Nosso objetivo neste notebook é realizar uma análise exploratória dos dados abertos da UFRN e gerar dois indicadores para tomadas de decisões administrativas. O primeiro desses indicadores consiste em observar as disciplinas ou docentes que geram os maiores índices de reprovação. Ao identificar essa disciplina, o segundo indicador tem o objetivo de traçar o melhor horário para uma monitoria daquela disciplina em específico, assim visando horários que seus discentes estão disponíveis. Serão utilizados quatro conjuntos de dados básicos: o que indica as componentes curriculares para identificar o nome de cada disciplina e em seguida serem relacionados às turmas abertas e os docentes que as ministram. As matrículas em componentes permitirão identificar quais turmas os discentes estão matriculados. Olá, meu nome é Tiago Maia Souto e agora eu vou falar um pouco sobre a etapa de captura dos dados. Ficamos acordados de fazer uma análise dos semestres de 2018.1 até 2019.2, consistindo então de 4 semestres. Essa escolha deve-se ao fato de que nós queremos representar uma realidade mais atual da UFRN e foram desconsiderados os dados do período remoto por se tratarem de uma situação atípica. E todos os dados foram obtidos a partir do portal de dados abertos da UFRN. E com o auxílio de algumas funções auxiliares, nós podemos montar os data frames a partir dos dados CSV. É importante ressaltar também que os dados que variam de acordo com o semestre, eles foram armazenados em dicionários, cujas chaves são os semestres, e os data frames que não dependem do semestre foram agrupados em data frames convencionais. Já em relação à qualidade dos dados, foi feita uma inspeção, em primeiro lugar, para verificar os tipos de dados, as colunas dos data frames e também se haviam dados faltantes, para que não houvesse um comprometimento das futuras análises e para posterior imputação e limpeza de dados. Agora eu irei falar sobre a análise inicial de classificação de reprovações por disciplina e docente. O primeiro passo foi realizar a leitura do dicionário de dados obtidos no portal da UFRN, que explica cada coluna e o seu significado em cada data frame. Em seguida, foram escolhidas as colunas relevantes para a análise de cada data frame. E em seguida foi feita a verificação para a remoção de dados duplicados ou vazios. O primeiro problema enfrentado foi a grande quantidade de valores possíveis para a situação do discente, que podiam conter tanto de matriculado, indeferido, que não são os dados adequados para a análise. E a solução escolhida foi, então, a filtragem dos valores apenas que continham o estado do discente de aprovação ou reprovação. Além disso, o outro problema que surgiu foi que havia mais de um cadastro do mesmo discente em uma mesma turma, sendo um para cada período. E a solução para esse problema foi a filtragem dos valores duplicados, utilizando como referência as outras colunas. E daí, outro problema que também foi enfrentado no dataframe de turmas é que alguns dos campos não continham o código CIAP, que é a identificação do docente responsável por aquela turma. Por isso, foi realizada a remoção dos códigos das turmas que não continham o código CIAP. E uma vez tendo feito a limpeza e imputação dos dados, foram realizados vários agrupamentos utilizando colunas de referência para obtenção dos dados desejados. Em seguida, a partir dos dataframes agrupados, foi possível filtrar os alunos aprovados e reprovados e contabilizar seus valores absolutos, possibilitando a criação de um novo dataframe. Por fim, foi feito um menu contendo widgets para a seleção dinâmica de parâmetros para a realização da plotagem de um gráfico de pizza contendo os percentuais de alunos aprovados e reprovados. No final, foi feita a criação de uma nova coluna com a taxa de reprovação e posterior classificação com as disciplinas com maiores taxas de reprovações, que são indicadas em um gráfico de barras horizontal.
Dando continuidade, o próximo indicador será aquele que informa os horários da monitoria. Antes disso, os data frames passam por mais uma limpeza para garantir que haverá apenas as colunas necessárias e que os prejudiciais valores nulos sejam devidamente eliminados. Durante a análise, são seguidos alguns passos fundamentais, como a identificação das componentes curriculares com turmas abertas, escolher a disciplina candidata ao horário da monitoria, localizar os discentes matriculados nessas disciplinas e todas as turmas que estes estão matriculados. E, por fim, contabilizar os melhores horários com base nos horários que possuem maior probabilidade dos discentes estarem livres. Após associar o nome das disciplinas às respectivas turmas abertas, o passo seguinte se vale de uma simples interface gráfica para selecionar semestre de interesse, a unidade responsável e as disciplinas a serem analisadas. No caso, selecionamos a disciplina de Cálculo 1 e suas equivalências devido a seu histórico de altos índices de reprovação. Olá, eu sou o Vinícius e darei prosseguimento à apresentação. Após termos as disciplinas de interesse, o próximo passo seria identificar quais alunos estão matriculados nelas. Por meio da relação entre as turmas selecionadas e o dataframe de matrículas, com o auxílio do ID das turmas, conseguimos obter a lista de alunos matriculados nas turmas de interesse e, em seguida, realizar alguns procedimentos para obtermos o ID das turmas em que eles estão matriculados e quantos estão matriculados em cada uma dessas. Por exemplo, temos essa turma de 25 alunos, mas não necessariamente só tem 25 alunos. Sabemos que temos 25 alunos selecionados dentro dela. Então, em seguida, fizemos o levantamento dos horários dessa turma, assim como o meio de operações de join e drop, a relação do horário com o peso que seria o número de alunos em cada uma delas, assim como no dataframe passado. Mas com esses horários não podemos fazer muita coisa, pois eles ainda não estão digeríveis para análise. Então desenvolvemos uma API para a tradução desses horários para uma matriz que facilitaria a análise dos dados. Temos 3 modelos de horários, que no caso cada um teria seu modo de tratamento específico. Então, após o horário ser tratado, nós aplicaríamos o seu peso, ou seja, o número de alunos que estão ocupados em cada um desses horários, para em seguida obtermos uma matriz onde poderíamos analisar os piores horários de monitoria e, através da operação de complemento, tendo em mãos o número total de discentes selecionados, também obteríamos os melhores horários de monitoria. E com essas duas matrizes poderíamos obter várias visualizações para esses dados, como por exemplo esse heatmap, onde conseguimos ver a densidade dos horários livres. Aqui vemos que do sábado temos a predominância, pois é um dia que normalmente não temos aula. Aqui, para melhorar ainda mais essa visualização dos outros dias de semana, eliminamos o sábado para uma variação maior das cores e uma visualização melhor. Também, como outro modo de visualização, fizemos este pequeno gráfico que ranqueia os horários onde os alunos têm uma maior taxa de ociosidade, ou seja, os horários onde estão mais livres. Nesse caso, teríamos aqui como horário mais livre para a disciplina para disciplinas em questão o terça T2, ou seja, esse seria um bom horário para a aplicação de uma monitoria. Então, também fizemos esse outro gráfico, onde analisamos a porcentagem de aulas livres em cada um desses dias da semana. E vemos que normalmente a sexta é o dia que temos uma maior quantidade de aulas livres. Ou seja, a sexta é um dia provável de ser favorável para a monitoria. Apesar do impacto visual imediato desses resultados, o próximo passo seria o direcionamento dessa análise
para gestores para podermos realizar os testes na prática e comprovar sua eficácia. E também o desenvolvimento de interface que permite às pessoas que não tenham tanta afinidade com a área de programação para ter acesso a essa ferramenta, para que ela seja usada em maior escala.